Olá, gente. Boa noite a todos e a todas. Antes de começar, eu só queria fazer 2 perguntinhas, prometo. Eu sei que a palestra da quarta não é interativa. Normalmente eu venho aqui falar aos domingos para as famílias que trazem suas crianças para as aulas de educação espírita infantil juvenil. Mas quem aqui estava domingo? Eita, vão poder me ajudar, hein? A gente agradece a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Estamos substituindo a irmã que estava escalada para hoje, mas sabemos que existem imprevistos. E aí, por este motivo, fui convidada a mais uma vez dar essa temática, já que estava sem tempo hábil para preparar uma nova conversa. Mas aí a gente vai tentar fazer uma nova abordagem. E ainda que não seja interativa, mas se alguém ao longo da nossa conversa quiser fazer alguma pergunta, a gente está aberto a isso, que tem a ver com o tema, por favor. Bom, essa temática, Nossos Filhos São Espíritos, é também tema de um livro de Hermínio Corrêa de Miranda, com este mesmo título. E tem muito material na obra de Kardec. Alguém aqui está pela primeira vez? Seja bem-vinda, em nome da casa. Hermínio Corrêa de Miranda, quando escreve esse livro, ele não parte do princípio de quem está lendo é espírita. Ou seja, ele vai escrever todas essas páginas para que ele possa comprovar sua tese que intitula o livro. O objeto de estudo dele é a questão de que somos espíritos e, por conseguinte, nossos filhos são espíritos. E como aqui provavelmente tenha um ou outro que ainda não é mãe nem é pai, a gente amplia essa abordagem para a percepção de que nossos filhos são espíritos, nossos alunos são espíritos, nossos netos, nossos sobrinhos são espíritos, enfim, as crianças são espíritos. E aí eu me recordo de um provérbio africano que diz assim: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Quando, na maioria das sociedades de hoje em dia, principalmente as ocidentais, essa missão de educar recai muito sobre, esse peso dessa missão recai muito sobre os ombros das mães, infelizmente. Claro que a gente tem percebido um avanço muito grande no protagonismo paterno nessa educação infantil, mas por questões históricas a mulher ainda é muito cobrada e a gente vai tentar ao longo dessa conversa tocar sobre isso. Vamos começar com a frase clássica de Jesus. Uma vez que a gente vai falar da criança, então precisamos refletir sobre ela. Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 15. Notem que o evangelista, ele fala aqueles que vos assemelhais às crianças. E não promete o reino de Deus às crianças. O que erroneamente outras religiões mais tradicionais ficaram no impasse. Porque se vai ou para o céu ou para o inferno quem fez o mal ou quem fez o bem, e a criança, quando morre em tenra idade, iria para onde? E aí criou-se o limbo para esse local onde as crianças que não são nem cristãs nem pagãs ficarem até um determinado momento quando vai haver o julgamento. Mas, sem querer criticar posturas diferentes da nossa, é importante a gente compreender que nem existe céu, nem existe inferno, tampouco limbo. Kardec, no livro Céu e Inferno, vem desmistificar isso. E nem tampouco a ideia do céu espírita e do inferno espírita, que se popularizou durante o tempo, mas já vem sendo desconstruído, que é a ideia que as colônias espirituais são o céu do espírita e os umbrais são os infernos dos espíritas. Isso não existe. Alguns autores complementares a Kardec, basicamente um médium e um espírito, popularizou essa ideia de umbral, de colônias espirituais, e a gente deve dar o crédito que a gente daria pela opinião de um homem, já que Kardec não nos ensinou que os espíritos nada mais são do que a alma dos homens desencarnadas. Então, da mesma forma que a opinião de um homem, a gente vai precisar saber quem é essa criatura, a identidade dela, o histórico dela,
O que é que ela faz? O que é que ela fez? O espírito também. Kardec nos ensinou o tempo inteiro que precisamos identificar o espírito através das suas palavras, dos seus atos. É algo que vem sendo muito deixado de lado nas casas espíritas, principalmente as que há reunião mediúnica. Vamos avaliar o teor das mensagens. Mas vamos voltar aqui à questão da criança, mas é importante a gente sempre estar enfatizando a necessidade de estudo. Notem que a gente vai falar sobre nossos filhos são espíritos, mas vários temas vão estar entrelaçados. Vamos ter que falar de reencarnação, vamos ter que falar de pluralidade dos mundos, justiça divina. Na verdade, para a gente que estuda espiritismo, todos os assuntos estão muito bem entrelaçados e Kardec fez isso perfeitamente no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da doutrina. Para quem não conhece, para quem também está vindo pela primeira vez, é um excelente momento para adquirir o livro, para quem não tem, e começar os estudos. Porque a gente que vem aqui na frente estudou um pouco antes e talvez tenha algo a mais para contribuir, mas é um estudo interminável. O Livro dos Espíritos a gente não pode ler uma vez e dizer, eu já li, eu já sei. Tem uma passagem da vida de Divaldo, que ele lê uma vez, aí volta para a mentora, aí ela diz, e aí, leu? Ele disse, leia de novo. Aí ele lê a segunda vez. Já li. Joana, eu já li, todo feliz, pela segunda vez. Aí ela, leia de novo. Na terceira vez, ele vai, já li. Já leu pela terceira vez, agora comece a estudar. Porque não é um livro, um romance que a gente lê, é um livro instigante, é um livro que provoca muitas reflexões, é um livro de estudo. Então, todo espírita que se preze precisa ter o Livro dos Espíritos, precisa conhecer a história de Kardec e precisa ter essa vontade de estudar, que é o que nos encanta e o que nos incentiva e estimula a seguir adiante na divulgação desta doutrina abençoada. Mas voltemos às crianças. As crianças não vão para o céu nem para o inferno, porque elas não são anjos nem demônios. São espíritos, assim como nós, criados simples e ignorantes. Não foram criados no nascimento, nem vão ser aniquilados com a morte. Isso daí, pelo menos para quem está frequentando o centro espírita, já é um senso comum de que a vida não se acaba com a morte. Mas também não começa no berço. Aquela criança que está reencarnando, ela traz experiências de outras encarnações, assim como nós. Então, não é que nós vamos olhar aquele bebezinho, Hermínio Corrêa de Miranda, eu até tenho uns slides mais na frente. Ele fala assim, que quando começou a escrever o livro, ele queria ter lido esse livro antes de ter sido pai. Hermínio Corrêa de Miranda esse ano completou 100 anos do seu nascimento, foi um grande divulgador do espiritismo, um espiritismo baseado na obra de Kardec. Ele não era médium, ele não estava inspirado por nenhum espírito que assinou, mas óbvio ele estava inspirado por toda uma espiritualidade que é perceptível isso diante da grandiosidade de sua obra. Mas é muito importante a gente perceber que ele está escrevendo baseado nos seus próprios estudos. Não estava sendo sugerido por nenhum outro espírito. Então, são questões, e ele traz, a gente vai ver mais para frente, psicólogas norte-americanas, pesquisas que já foram publicadas em revistas científicas. Então, tem um respaldo científico que é essencial para o espiritismo. Porque, antes de qualquer coisa, o espiritismo é ciência. Allan Kardec começou a estruturar a doutrina a partir de experimentos científicos. Ele, enquanto cientista. A história do espiritismo é belíssima. E é muito interessante a gente entender Kardec para poder compreender o espiritismo. Porque aí sim, entendendo toda a história dele enquanto criança, a educação que ele teve com Pestalozzi, até na maturidade, aos 50 anos, quando ele começou a ouvir falar daquelas mesas que giravam, foi quando ele, de fato, se debruçou sobre esses assuntos espirituais e aí, junto com a espiritualidade superior, publicou esses 5 livros. O Livro dos Espíritos, que eu já falei, o primeiro. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, são 5 livros que
compõem o que a gente chama o Pentateuco kardeciano. E são também livros, a casa, como o irmão falou no início, abre a oportunidade de estudo sobre essa obra. Mas, de fato, e é interessante a gente perceber numa sociedade como a nossa, que preza pela pesquisa, que preza pela comprovação das coisas, ou pelo menos deveria, o Espiritismo está aí, sempre deu a cara a tapa. Kardec dizia que no momento em que a ciência fugir do Espiritismo, siga com a ciência e deixe o Espiritismo de lado. Isso há mais de 200 anos. O que é que aconteceu? Nunca a ciência conseguiu refutar o Espiritismo. Muito pelo contrário, hoje em dia, ela está andando de mãos dadas com muitos temas que o Espiritismo já vinha divulgando desde meados do século XIX. Mas vamos adiante. Então, afinal, o que é a criança? Quando Jesus diz, vinde a minhas criancinhas, pois aqueles que se lhes assemelham entrará no reino de Deus, dos céus, ele estava querendo dizer que aqueles que demonstram as qualidades que nós percebemos na criança, que qualidades são essas? A ingenuidade, a pureza, a candura, a verdade, o encantamento com o mundo. Então, é esse comportamento, sim, que precisamos nos aproximar das crianças. E, nesse sentido, a gente vai ter a porta dos céus aberta para nós. Porque os humanos, nós humanos, ao longo das existências, vamos sendo muito corrompidos pela nossa própria imprevidência. A ideia de que a criança ainda não foi corrompida é essa. Mas, ainda assim, Jesus, quando traz essa metáfora, era mostrando a criança com essa ideia de candura, de angelitude. Só que existem outras questões que precisamos desaprender sobre as crianças. E vamos ver mais lá na frente. Voltando a Hermínio Corrêa de Miranda, vez ou outra eu vou recorrer a ele, porque o livro dele foi bem o foco dessa nossa conversa. Ele diz que quando a sua filha nasceu, a sua primeira filha, ele é pai de 3 filhos, casou-se durante 50 anos e aí faleceu aos 70 e pouco. Quando ele escreve esse livro, ele já tinha todo o seu lastro de obras publicadas e, a convite de um amigo, vai escrever sobre as crianças. Então, ele narra, à medida que ele está escrevendo, ele já estava septuagenário, ele diz, mas aí Ana Maria, que é a sua primeira filha, nascia. E ele diz que via aquele pacotinho morno de carne e não sabia o que fazer. E queria ter lido aquele livro antes de ter se tornado pai. Só que aí, na mesma hora, ele retifica essa fala, porque, na verdade, ele não teria tido o prazer de ele ter escrevido o livro. Ter escrito o livro, melhor dizendo. Então, assim, qual a imensa satisfação dele em deixar esse presente? É muito interessante. Quem é postulante a mãe e a pai, é um livro muito interessante. Quem já é, ou quem é um apaixonado pela doutrina espírita, vai se encantar muito. Tem disponível em PDF esse livro. Eu não sei se tem, acho que é edição esgotada, mas em PDF na internet vocês encontram com facilidade. Então ele diz assim, que olha para aquele pacotinho morno de carne e pensa, quem é? Ele já tinha o conhecimento espírita, anotem. Aliás, ele aos 26 anos ainda não tinha, desculpe. Ele tinha quando estava escrevendo o livro, mas aí vai relembrar as suas emoções quando essa primeira filha nasceu. E aí ele se questiona, quem é? De onde veio? Qual é a minha relação com aquela criatura? Qual é o meu papel na vida dela? Então, notem a responsabilidade que recai sobre pais e mães de verdade. No final da palestra de domingo, a gente até ficou com o compromisso de falar sobre adoção, porque surgiu. Eu lembrei disso porque eu usei esse título, Pais e Mães de Verdade, que é o título de um livro só sobre adoção, que aí em outra oportunidade a gente conversa sobre esse tema. Por que eu digo pais e mães de verdade? Porque existem homens e mulheres que são simplesmente genitores e genitoras. Mesmo que não deem o filho para adoção, que criem o seu filho, mas mesmo o filho biológico, eles não conseguem adotá-los. Infelizmente, isso acontece. Mas a partir do momento que aquele genitor e aquela genitora estão lá com aquele bebezinho, muitas inquietações surgem. E Hermínio fala delas.
Quem seria aquele ser? De onde vinha? O que pretendia na vida? Como seria ele? Que papel me caberia naquela vida? Qual seria a nossa relação? E aí ele traz uma pesquisa de uma psicóloga norte-americana, doutora Ellen Van Bach, que ela entrevista 760 pacientes que não necessariamente são espíritas, pacientes aleatórios que foram ao consultório dela, e através do processo de regressão de memória, ela chega a essas conclusões. 90% disseram que morrer foi uma experiência agradável. Nascer é que pareceu uma tragédia. 81% afirmaram que eles próprios decidiram nascer, enquanto 19% não tinham nenhuma lembrança. 68% estavam relutantes, tensos ou conformados com aquela reencarnação. E 26% estavam otimistas com a nova oportunidade. 87% declararam conhecer os pais, parentes e amigos de vidas anteriores. Então, submetidos ao processo de regressão de memória, ele traz esses dados da psicóloga norte-americana para corroborar com essa tese. E Kardec já vinha dito muito do que está aí escrito, no sentido de que morrer foi uma experiência agradável, nascer é que parece uma tragédia. E como para a gente aqui na Terra é o contrário. Enquanto a criança está ali nascendo, todo mundo na maternidade está feliz, alegre, faz festa. Antes teve o chá de revelação. Todo mundo alegre. E quem é que chora? Só o bebê que chora. E todo mundo comemorando e ele lá num suplício. Enquanto na morte é como? Todo mundo na Terra chorando. E se teve uma vida mediana, ou dentro dos padrões de um mundo de provas e expiações, o espírito está aliviado, feliz, enquanto todos choram, é ele que está sorrindo. É interessante a gente fazer essa analogia e perceber o que de fato a gente está valorizando nessa vida. Se são as questões materiais, que vão como a matéria se findar um dia, ou de fato as questões espirituais. Porque a nossa verdadeira vida está lá do outro lado. Isso aqui é uma experiência, é uma passagem. E como a matéria é momentânea. Em seguida, ele vai partir do pressuposto que nós precisamos conversar com as crianças. Mais especificamente com o bebê. E não apenas com o bebê, com o feto ainda dentro da barriga. Para isso, ele traz essa ideia da comunicação. Ora, se há pessoas que comunicam-se com plantas, com animais, que são seres inferiores da criação, por que não conversar com os bebês? Por que não a mãe não começar um diálogo? Porque ainda que aquele feto não tenha o aparelho audiológico e fonológico formado, completo, mas o espírito, lembram? O espírito está lá. O espírito não está reduzido naquele corpinho. Em algum momento ele vai ter alguma lucidez para poder, se não compreender de fato o que a mãe está falando, mas sentir as vibrações positivas ou negativas, dependendo do teor, do que ela está recebendo do mundo externo, seja da mãe, seja do pai, ou do ambiente favorável ou desfavorável para aquela reencarnação. Então, o que Leah Watson fala da linguagem universal da vida, se todos os seres se comunicam entre si, então é extremamente importante a gente já começar a dialogar com esse espírito reencarnante, ainda que um feto. Eu até brinquei no domingo e vou trazer isso. Que dizem que com 16 semanas o bebê começa a ouvir a voz da mãe. E aos 16 anos deixa de ouvir. Que também é uma outra temática que a gente pode conversar sobre a adolescência. Do mesmo jeito que nossos filhos são espíritos, no momento da adolescência é uma fase crítica para esse espírito que está reencarnando. Porque ainda na infância, ele está muito mais próximo do mundo espiritual do que propriamente da Terra. Esse processo reencarnatório ainda está sendo concluído. É por isso que ele está mais moldável, mais maleável. E é nesse momento que a educação dos pais, da família, é crucial.
Não que depois não vai fazer mais sentido, mas depois, uma vez que o espírito já torna senhor de si, é mais difícil mudar. Como a plantinha, enquanto ela está jovem, o caulezinho mole, você pode colocar ali um aparo, amarra, pega um lacre, e depois a planta se endireita e cresce ereta. Depois que o tronco já está fixo, firme, é mais difícil. Não é impossível. Mas a fase da infância, e no livro dos Espíritos tem uma parte que é só sobre a necessidade da infância, é importante por isso. Porque aquele espírito reencarnante, cheio de mais inclinações, com virtudes também, mas com muitas questões a serem reestruturadas, quem é que vai ajudá-lo inicialmente? Os cuidadores, os pais. Eu normalmente vou falar pai e mãe, mas entendam que é aquele adulto que está responsável pela criação daquela criança. Que pode ser só a mãe, pode ser só o pai, podem ser ambos, uma avó, uma cuidadora, a babá, às vezes a professora, enfim. Aquele adulto que toma para si a obrigação e a missão de aproximar aquela criatura do Criador. Nesse processo de comunicação, Hermínio Corrêa de Miranda fala da importância de se falar com as crianças. Vou ler o segundo tópico. Os bebês não terão condições para responder, mas suas mentes e seus corações estão abertos ao acesso de sentimentos, emoções, conflitos, alegrias, afeto ou aversão, e as sutilezas que sequer podemos imaginar. Porque, na verdade, essa impressão os espíritos conseguem absorver, tanto de amor quanto de repulsa. E muitos espíritos optam por, eu não vou dizer desencarnar, porque eles ainda não reencarnaram de fato, mas muitos bebês no feto adiam a oportunidade, se renegam a retornar, e muitas vezes aquilo desencadeia um aborto espontâneo. Mas que não foi um aborto propriamente dito, mas se foi movido pelos pensamentos negativos da mãe, de não querer, de rejeição, ou do pai, ou de um avô, de uma avó, aquele espírito vai sentir aquelas impressões e por alguma razão ele não se sente fortalecido em continuar adiante naquela experiência. Notem como é diferente de um outro que tem uma mãe ou cujo pai vai mentalmente ou em voz alta dizer: meu filho, estamos aqui, eu não sou perfeito, a Terra não é um mundo perfeito, mas você vai estar aqui, eu estou disposto a lhe ajudar, e a gente vai aprender junto. Notem como é diferente, como ele já vai vir, porque não é brincadeira. Você está no mundo espiritual, não vai ser o céu de beatitude, mas o espírito vai estar livre de si, sem nenhuma amarra, para lhe poldar e reencarnar nessa matéria densa, pesada, no mundo cheio de tentações, de vícios. Então, as ansiedades e as angústias são muito grandes. Nós, enquanto pais e mães, temos essa oportunidade e responsabilidade de tornar o mais leve, o mais prazeroso ou prazerosa essa experiência da criança que está reencarnando. Chegamos no coisas a desaprender. A primeira coisa a desaprender com relação às crianças é a de que elas não herdam características psicológicas como inteligência, dotes artísticos, temperamento bom ou mau gosto, simpatia ou antipatia, doçura ou agressividade. Cada ser é único em sua estrutura psicológica, preferências, inclinações e idiosincrasias. O que é que Hermínio está querendo falar aí? O que Kardec nos diz? Que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O que Kardec quer dizer com isso? Que os pais transmitem aos seus filhos características físicas, o genotipo, o fenotipo, não as questões morais. Aí alguém pode perguntar: mas por que tem famílias de pessoas equilibradas, que os filhos são equilibrados e a família toda é harmônica?
Ou tem famílias de músicos e que os filhos herdam essa inclinação pela música, ou pelas artes, ou pela matemática. Tem famílias de médicos que a filha vai reproduzindo para o pai, enfim, o pai para a filha e assim sucessivamente. Tem sim, mas aí não é que o pai transmitiu isso. Isso são questões de afinidade do espírito que está reencarnando. Porque da mesma forma, Kardec diz, pais obtusos podem ter filhos brilhantes. Ou pais brilhantes podem ter filhos muito problemáticos. Então, não existe uma regra. Na verdade, nem sempre são almas afins que estão reencarnando na mesma família. Em se tratando de uma realidade como o planeta Terra, onde ainda estamos precisando espiar muitas questões do nosso passado, ou mesmo provar o nosso aprendizado em outras questões, não é um mundo de maravilhas. Jesus não prometeu a felicidade, até porque ele disse que a felicidade não é deste mundo. Então, os seres que reencarnam numa mesma família são seres que estão precisando resgatar alguma coisa. Todos? Não. Como é que eu vou saber? Pela vivência, pela experiência. Mas a gente tem o esquecimento do passado. Tem gente espírita, inclusive, que é contra o esquecimento do passado. Ou que é uma prova de que eu não posso... Aliás, é uma contraprova. Já que eu não lembro, então não existe reencarnação. Mas, na verdade, o esquecimento do passado é mais uma misericórdia de Deus para com as suas criaturas. Imagine aquele pai cuja filha é muito difícil de amar. Se ele sabe que ela foi a responsável pelo seu suicídio numa outra vida. Ou, de repente, ele saber que ele foi responsável pela queda dela, pela falência moral. Ou ela engravidou cedo e ele obrigou a fazer um aborto e ela foi para a rua e terminou se prostituindo. Eu estou dando exemplos assim, mas que não necessariamente sempre que isso acontecer vão vir pais e mães que têm uma relação difícil. Mas toda família tem aquele que não tem a afinidade 100%. Sempre vai vir um que a gente até erroneamente chama de é o diferente. Ele... Sempre vai ter aquele filho, ou aquela filha, ou de repente até um neto. A família estava tão harmônica e nasceu o fulaninho e veio desorganizar tudo. Mas já dizia Chico Science, é desorganizando que a gente pode se organizar. Então, muitas das vezes é preciso desconstruir tudo, desorganizar tudo, para que aos poucos tudo possa voltar à nova ordem mundial. Porque alguma coisa está fora da ordem nesse mundo, não está? Aí, mais coisas para desconstruir. Ai, meu Deus, ele parece um anjinho, é tão quietinho. Criança é anjo? Ou então, vixe, Maria, que ele não é uma peste, parece o diabo. É o diabo? Não é. Nem anjo, nem diabo. As crianças são espíritos que estão num corpo infantil ainda, cujo amadurecimento biológico ainda está em processo e, portanto, não está dono de todas as suas competências e habilidades, que vai readquirir ao longo dos anos. Alguns retomam essa consciência espiritual mais cedo, outros na adolescência, outros na fase adulta, outros na fase idosa, outros não vão retomar. Depende muito da maturidade espiritual daquele ser reencarnante. Não são anjos. Aquelas crianças têm essa aura de candura, mas são espíritos, assim como nós, que precisam resgatar algo que não foi de acordo com a lei divina. Precisa restabelecer algo que está fora do contexto das leis de Deus, assim como nós. Pau que nasce torto, morre torto. É uma ideia muito inatista, mas que nós espíritas sabemos que é um ditado muito errado. Se a gente puder abolir do nosso vocabulário, que é mais ou menos a tônica do que é de pequeno que se torce o pepino. Eu nunca tinha ouvido essa terceira, foi o Hermínio Corrêa que traz em um dos seus capítulos. É de pequeno que torce o pepino. Mas o pepino pode até nascer torto, mas a gente não pode endireitar, como eu tinha falado. Coloca uma escora, amarra, puxa,
que aí ele desentorta. E o momento propício é a infância. Mais uma vez, onde o espírito está muito mais perceptível, apto, aberto às impressões do mundo externo. Quais sejam a dos pais, a de um cuidador, a do professor. A importância de levar as crianças para as aulas de educação espírita infanto-juvenil. Muitas das vezes a gente vê trabalhadores, frequentadores de centros espíritas que deixam em casa quando o centro oferece esse trabalho, que é um trabalho belíssimo. Ah, mas quando chega na adolescência ele vai escolher o que ele quer. Mas se o momento de a gente depositar nele todas as nossas aspirações e também as nossas certezas em termos de vida futura, precisa ser espiritismo? Não. Mas se nós somos espíritas, estamos frequentando o centro espírita, vamos trazer para um centro espírita. Se for evangélico, leve para uma escola evangélica. Se for católico, para a escola dominical. Ou seja lá, que segmento religioso. As crianças precisam se aproximar de Deus. É esse o papel fundamental dos pais e das mães. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala do ingratidão dos filhos e laços de família. E aí lá para as tantas, Santo Agostinho vai relembrar esse chamamento que nós pais e mães teremos quando retornarmos. Que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Será que nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para que ele não falisse novamente, para que ele não voltasse a cair em tentação ou não recorresse nos mesmos erros? Fiz de tudo. Mas se ainda assim ele seguiu, pelo menos nós estamos certos de que demos o nosso melhor. Mas a gente não vai mergulhar para poder se afogar junto. Não tem aquela historinha, né? De um filho que cai, aí a mãe vai, tá no barco. O filho se joga, a mãe vai, desce, pega ele, salva, bota de volta no barco. Ele se joga de novo, a mãe vai, terceira vez. Na quarta, a mãe já está cansada e ela sabe que se ela se jogar, ela também vai morrer afogada junto. Aí chega um momento de que, realmente, o que tinha de fazer já foi feito. E com o coração partido, a mãe deixa o filho seguir. Tem um texto lindo, eu me lembrei agora. Filho é pipa. Na verdade, pipa só é bonita no ar. E a gente só aprende a voar voando. É por isso que a gente precisa pensar naquele ditado que a gente cria o filho para o mundo, não no sentido que a gente vai deixar ele se autoeducar e sem nenhum direcionamento. Não, mas saber que ele é o espírito que precisa tratar das suas questões individuais de forma particular, mas ele precisa do apoio, como nós precisamos de apoio para evoluir. Ninguém evolui sozinho, e muito menos uma criança, ou um adolescente, ou até mesmo um jovem. Aí é outra parte daquele mesmo capítulo que eu falei do Evangelho, que é o capítulo 15, honrai vosso pai e vossa mãe. Aí vem o convite à noite, quando vocês forem se recolher antes de dormir, abrir o Evangelho, que é aquele livro que tem que ser um livro de cabeceira para a gente conseguir dormir e ter um sono bem tranquilo. É o capítulo, 14, honrai vosso pai e vossa mãe, quando ele fala de parentela corporal e parentela espiritual. Os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe forneceu o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. É nesse sentido que Deus conclama os pais e as mães como co-criadores. Então, veja que missão belíssima. É uma missão, sim. Nós nos assemelhamos a Deus nesse sentido, de cocriação. Sem o homem e a mulher não haveria renascimento. É por isso que a Bíblia traz, né? Crescei e multiplicai-vos. É preciso, isso é uma questão de sobrevivência. O instinto de sobrevivência faz com que as espécies procriem, para poder o legado genético, mas também cultural, seja levado adiante. Isso mesmo nas sociedades das abelhas acontecem de uma forma mecânica, sem criatividade, sem mudança. A abelha faz hoje o que ela
fez há milênios, mas o ser humano não. As sociedades humanas evoluem, se modificam, e aí também nós precisamos modificar esses conceitos que temos com relação às crianças, que outrora já foi bem diferente. Existe um livro que fala sobre a invenção da infância, porque é uma construção histórica também. Houve momento em que as crianças eram consideradas adultos em miniaturas. Em outros momentos, como uma tábua rasa, que o adulto tinha que colocar todos os conhecimentos dentro da cabeça. Ou uma página em branco. Ainda hoje tem professores e mães e pais que acham que a criança não sabe de nada. Vai começar a aprender. E aí chega essa geração para dar uma rasteira em todo mundo. Para mostrar que sabem e às vezes mais do que a gente. Então, vem filhos, vem espíritos reencarnantes com uma maturidade. E você percebe nessa nova geração de crianças que hoje está com 5, 6 anos, como elas têm uma lucidez para determinadas questões. Questões ambientais, questões éticas, questões relacionais, como elas tratam com naturalidade. Assuntos que a humanidade está se engalfiando há tantos anos. E elas agem de uma forma tão natural. Mais um capítulo não, um trecho do Evangelho. Aí eu não vou ler, porque ficaram faltando alguns slides da outra vez e provavelmente hoje também, porque é um assunto muito instigante, aí eu vou entrando no outro. Mas depois, no final, quem tiver interesse, eu com o maior prazer envio por e-mail esses slides, certo? É só deixar o e-mail que eu encaminho. Ainda nem encaminhei o de domingo, quem me pediu, mas eu prometo que eu vou enviar durante essa semana. Então, assim, eu só vou ler o que está em destaque. É o maior amor que um ser possa ter por outros seres. Vejam bem, se Jesus nos ensinou a amarmos os nossos inimigos, avaliem a quantidade e a intensidade do amor que a gente deve depositar àqueles que nos deram a vida. Mesmo aqueles que depois nos abandonaram, ou que não foram bons pais, ou que nos humilharam, ou seja lá a situação familiar que cada um tem aqui com seu pai ou sua mãe. Agora se coloquem no lugar de filhos. A gente até agora estava se colocando no lugar de pai e mãe. Agora se coloca no lugar de filhos. Como é que a gente deve tratar essa mãe e esse pai? Não é à toa que desde Moisés, isso está lá escrito na tábua, honrai vosso pai e vossa mãe. Ali não tem um adendo dizendo, desde que seja um bom ou um mau pai, não. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Porque se ele é o seu pai e a sua mãe, alguma coisa há de ter acontecido para essa configuração familiar ser dessa forma. Aquele pai, aquela mãe e você como filho ou filha. Não é à toa que os personagens de uma mesma família estão ali naquele momento desempenhando esses papéis. Em outras épocas, esses papéis eram outros. E notem um quebra-cabeça que a espiritualidade precisa montar para programar a reencarnação de todos esses envolvidos em tantos dramas. Quem gosta de ler obra espírita, o que tem de romance aí, cheio de coisa de uma vida era uma coisa, outra era outra. Não precisa nem a gente trazer tantos exemplos, que cada um agora aí, eu tenho certeza que já pensa ou já tem na memória alguma situação dessa. Mas antes de a gente pensar o que é que foi na outra vida para estar acontecendo agora, o que importa é o que Kardec nos orienta. É a ideia de que algum dos dois errou. Para ter uma relação que não é saudável, que não é natural, que você... E isso numa sociedade tão machista e misógina como a nossa, é tão cruel para a mulher. Porque existe aquela aura do amor materno. De que a mãe precisa amar ser mãe, querer ser mãe, e só é feliz o casal quando a mãe tem filho. Vamos desconstruir isso, gente. Nem toda mulher nasceu para ser mãe ou quer ser mãe. E aquela que é mãe não necessariamente precisa amar o seu filho do jeito que a sociedade quer que ela ame. Cada um ama da sua forma. Só sabe quem está na pele. Só sabe o que é
gerar uma criança e desde a barriga você ter aquela sensação de que alguma coisa boa não tá vindo. Ou então o contrário, ter toda aquela expectativa de que vai vir e quando vem é uma criança que sempre está trazendo questões do contra, que sempre está colocando sua paciência à prova, que sempre está questionando, enfim, tantas situações que a gente poderia trazer aqui, mas só sabe quem está vivendo na pele. Então, vamos parar de julgamentos com os pais, com as mães. Aquela mãe cuja criança, que é bem clássica, né, está dando berros lá no shopping, ao invés de passar e virar a cara, por que não ir lá e ajudar? Ou no lugar de recriminar ou de dizer aquela mulher não sabe nem educar o filho. Um dia desse, numa formação, uma professora estava dizendo isso, que eu reclamava tanto das mães, mas eu paguei minha língua. Porque na primeira vez que eu fui no shopping com meu filho maiorzinho, foi a primeira coisa que ele fez, foi se jogar no chão e se debater. Então, aí eu costumo dizer que ser mãe é pagar a língua. Porque tudo que a gente dizia que não ia fazer, que o filho da gente ia ser diferente, quando a gente vê, é a mesma coisa. Mas essa ideia é porque o espírito está voltando para uma situação que ele não estava mais acostumado, que é a matéria, não é fácil. É como que você entrar no escafandro, sabe aquela roupa bem pesada de mergulhador? Então, o corpo físico é uma prisão para o espírito. É como que o passarinho voltasse para a gaiola. Por isso que aquelas 90 e tantos % disseram que morrer não é trágico, nascer que é uma tragédia. Precisamos olhar os bebês e as crianças com um olhar menos de julgamento e mais de acolhimento. Porque notem que uma aldeia inteira precisa ser mobilizada para educar uma criança. Não é só o papel da mãe e do pai. Todos que convivem com aquela criança são responsáveis. A sociedade é responsável. E vamos então ao Livro dos Espíritos. Na pergunta 197, Kardec pergunta: o espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como a de um adulto? Isso é mais para fechar o que a gente vem conversando desde o início. Às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. A gente vê crianças e jovens com posicionamentos muito mais firmes e maduros do que muitos adultos, inclusive. E Kardec cai lá, vai retomando as perguntas de outra forma, meio que para testar, sim, porque o perfil de Kardec é esse, de questionar, de refletir, de comparar, de refutar. Então, ora cá, ora lá, num capítulo ou no outro, ele vai fazer aquela mesma pergunta, só que com outras abordagens. E aí, o Espírito de Verdade vem responder. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos é a obra básica, é a primeira, é dividido em 4 partes, a partir do qual todas as outras obras foram criadas. É como se ele fosse um grande resumão do que é o Espiritismo. Então, nessas 4 partes tem o Livro dos Espíritos. Aí, dali, a parte das leis morais, desencadeou o Evangelho segundo o Espiritismo. A parte da vida espírita desencadeou o Livro dos Médiuns. A parte de penas e gozos futuros desencadeou Céu e Inferno. E a primeira parte que fala sobre Deus e a criação, a Gênese. Então, é um livro primeiro, todo feito de perguntas elaboradas por Kardec e respostas ditadas pelos espíritos que compuseram a pleiade que chamamos de Espírito de Verdade. Então, aí mais uma pergunta. Eu vou pular essa que é falando sobre a transmissão de características morais, que a gente já viu que não acontece. Mais uma vez, na 207, ele faz a mesma pergunta. Os pais transmitem aos filhos semelhança física, também transmitem a moral? E aí fala que não. Mas entre os descendentes das raças nada mais existe do que consanguinidade. E aí o que eu tinha falado é a 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem entre pais e filhos? Às vezes, são espíritos simpáticos atraídos pela afinidade de suas inclinações. Da mesma forma, como é bom a gente sentir um ente da nossa mesma família com uma afinidade tão grande que a gente percebe que mais do que da família material, também faz parte da nossa família espiritual. Então, são anjos
vamos usar essa expressão, encarnados que Deus coloca nas nossas vidas para que tornem ela mais leve, mais amena. Porque também, se fosse reencarnar só os algozes da vida passada, ninguém ia aguentar. Ia ser um ringue, o lar. E, na verdade, cada vez a gente vai tentando espiar um erro. Se fosse para a gente espiar tudo de uma vez, ninguém aguentava, a gente ia endoidar. Porque o acúmulo de débitos que a gente tem ao longo de todas essas vidas, parece-me que é grande. E aí, a cada existência, a preocupação de que a gente não adquira novos. Já basta a gente estar pagando o que passou. Não adquire novos. E sempre com aquela ideia que essa é a nossa melhor versão. Eu estou no meu auge moral e de todas as experiências que eu tive, o melhor que eu pude ser em todas as existências é isso que eu sou agora. Então, daí, não precisa lembrar do passado. A gente já pode avaliar. Por isso que é importante o conhecimento de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É a grande descoberta que Sócrates, já desde a antiguidade, nos ensinava. Para a gente poder ser feliz, ser realizado, precisa se conhecer. E aí, se conhecendo, a gente passa também a ter um olhar diferenciado para conhecer o outro. E, especificamente, na nossa conversa, a criança. Porque a gente nota aquelas tendências. Quem está com um olhar mais aguçado ou quem convive mais diretamente com crianças, a gente consegue ver aquela que já tem uma maliciazinha ali, ainda pequena, ainda que sutil, mas você vai observando para já ir podando essas arestas. Aquela outra que tem uma tendência a ser muito narcisista, de achar que ela é melhor, que ela é mais bonita. E aí o pai e a mãe corroboram muito para isso, porque desde o berço já começa o menino. A bolsa tem uma coroa, que é de rei e de rainha. No quarto tem nascer um rei. É coroa para tudo quanto é lá. Das meninas tudo agora, tudo é princesa. Então, assim, que eu saiba, rei e rainha manda. E tem o quê? Tem os súditos. E nesse caso, se a criança é o rei e a rainha, quem são os súditos? Os pais. Mas, na verdade, os adultos é que tem que controlar a situação. Não é que vai ser uma questão de autoritarismo, mas de hierarquia. E é possível, sim, ter disciplina com amor. Um dos atributos de Deus é o quê? Soberanamente justo e bom. Se fosse só justo, ele incorreria no possível erro de ser severo. E se fosse só bom, incorreria no mesmo erro de ser muito complacente. É por isso que tem que ter a bondade e a justiça, porque aí sim é um Deus perfeito. E se nós estamos dispostos a sermos pais e mães não perfeitos, porque não somos perfeitos, mas em busca do nosso melhor, também precisamos ponderar isso. Justiça e amor. Essa é ótima. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, em lugar de um espírito inferior. Eu normalmente, quando estou lendo para estudo, e aí fica uma dica, eu boto a mão na resposta. Porque aí, normalmente, a gente já tem uma ideia daquela pergunta, ou mesmo já se questionou em algum momento da vida. E aí a gente vai vendo se está aprendendo direitinho a doutrina. E aí vai. Aí quando eu leio essa, engraçado que a gente lê, mas daqui a uns anos ou tanto, aí vai ler de novo. Aí já tem um outro olhar sobre aquela mesma pergunta e aquela mesma resposta. Aí olha a resposta. Não. Mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Se fosse assim, ia ser bom demais, não era, minha gente? A gente aqui, ó, tô me preparando, o casal já está liberando para ter menino, aí vamos orar para vir Francisco de Assis reencarnar aqui na minha família. O outro ia pedir para reencarnar quem? Madre Teresa de Calcutá. E aí, como é que ia ser? Ninguém ia pedir para reencarnar o pobre do homem que jogou pedra na mulher adúltera, ou o outro que jogou pedra... Não, né? Fale, senhor, desculpe. Um irmão meu, nasceu o filho dele, né? Ele ficou muito empolgado, era o meu filho, ele disse que vamos viver aqui, meu filho é um espírito de luz. Aí eu fui lá no berço, olhei e tal, muito bonitinho, muito quietinho. Aí o tempo passou, depois de um certo tempo, depois de uma adolescente, eu disse, sim, e teu filho é um espírito de luz? Eu disse, não, é um candeeiro e apaga o fogo, não bota os outros. Tá
tá vendo? Mas a fé é muito importante, né? Não que a gente vai deixar de orar. A gente deve orar e pedir para que o Espírito que está reencarnando seja aquele que realmente vai contribuir para o nosso aperfeiçoamento e que a gente possa também contribuir para o dele. Porque ter filho não é caridade. Ter filho não vai tornar a pessoa um anjo da noite para o dia. Torna a gente melhor, sim. Porque a gente, enquanto sentindo-se responsável, espelho de uma outra criatura, a gente passa a se cobrar mais e a tentar ser uma pessoa melhor. Ou pelo menos deveria ser assim. Tem essa tirinha de Mafalda, de que eu gosto muito, não é? Mas por que eu tenho que fazer isso? Aí a mãe, porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Aí ela, se é uma questão de título, eu sou a sua filha. E nós nos diplomamos no mesmo dia, não foi? Então o fato de tornar-se mãe e filha é uma titulação que nasce um bebê, mas também naquele momento nasce uma mãe, nasce um pai, nasce uma avó, um avô, nascem todos os componentes, uma tia, uma madrinha, todos os componentes que vão cuidar daquele entezinho que está reencarnando. Então a responsabilidade, mais uma vez, é de todos. Tem um monte de coisa para falar, gente, mas aí eu vou adiantando, porque o que for de Livro dos Espíritos, a gente já são questões que vão sendo retomadas do que a gente já falou. Aí eu vou adiantando. Aí é do Evangelho, ainda daquela mensagem que foi a tarefa de casa que vocês vão ler. Tudo isso que eu estou passando são mensagens que estão no Evangelho, certo? Eu quero passar para aí, só para a gente encerrar com Kardec. Kardec, antes de se tornar o codificador da doutrina espírita, ele foi um renomado pedagogo, professor de aritmética, e ele escreveu esse livro que era específico para as mães, porque lá naquela época de Kardec, as escolas só recebiam as crianças a partir de certa idade. Antes, elas eram ensinadas pelas mães ou algum tutor dentro de casa. Os meios apropriados para educar a juventude constituem uma ciência bem distinta que se deveria estudar para ser educador, como se estuda a medicina para ser médico. A educação é a arte de formar homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os vermes da virtude e reprimir os do ócio. Notem que Kardec escreveu esse livro. Ele nasceu em 1804. Façam as contas aí, que agora nessa hora a minha cabeça já não... Menos de 20, não? Quanto? 24, menos de 30. Então veja como ele era um jovem, amadurecido, teve uma educação que foi fundamental com o professor Pestalozzi. Eu sou apaixonada por contar a história de Kardec. Aí fica aí para Severino a dica. Que é muito interessante. E depois que a gente entende, é que a gente vê como tudo na vida se encadeia. Como foi importante Kardec ser Kardec, por toda a história. E aí vem ele, já esse defensor da educação, e de mostrar que só através da educação é que a humanidade pode se redimir. Em certos casos, é melhor não punir, no caso, as crianças e os jovens. Uma simples observação amigável, uma repreensão feita com doçura ou com energia, segundo a situação, ou mesmo um olhar, fazem mais efeito que uma punição. Isto depende do caráter da criança, da sua idade e das circunstâncias, que podem tornar o meio que se emprega mais ou menos enérgico. Então, por mais que a gente tenha aquele mito de que a mãe ama todos os filhos iguais, de forma igual, ou o pai, a gente sabe que isso não existe. Por questões que acabamos de dizer de afinidade. Ora, se um espírito é um filho, foi um espírito amigo, que estudaram juntos, que se comprometeram juntos ao mesmo ideal, e um outro foi um outro espírito que teve questões difíceis de vida, não necessariamente precisam ser tragédias, mas que não têm uma afinidade. A mãe vai poder amar igual? É física, gente, não tem. Agora, claro que não vai transpassar, porque às vezes pode potencializar mais ainda essas animosidades. Mas cada filho também precisa reconhecer isso, porque a gente sabe que se um pai tem 3 filhos, ele é 3 pais. Se uma mãe tem 3 filhos, ela é 3 mães numa só. Porque cada um tem as necessidades diferentes.
Então, a gente vai dando o castigo, nas palavras dele, ou a punição, de acordo com a necessidade daquela criança. Umas vão conseguir ficar sentadinhas na cadeira de pensar 1 minuto por idade. Se tem 5 anos, 5 minutos, vai conseguir. Outro não. Outro vão ser outras formas que aí cada mãe e cada pai vai ter que pensar de uma forma bem estratégica. É fácil? Não é, mas não tem receita, a criança não vem com manual. E a gente vai com amor, como diz em outro momento lá, a linguagem do amor é ouvida por todos. Então, o centro está aqui para auxiliar. A prece é a melhor amiga nos momentos de aflição. Tem também psicólogos, porque às vezes essa relação familiar precisa de um terceiro para estar ajudando e acompanhando. Enfim, a rede de apoio existe, é preciso a gente buscar. Então, eu encerro, agradeço a atenção, agradeço mais uma vez a oportunidade e vamos cada um tomar para si essa responsabilidade também daquela criança que está ao nosso lado, embora não tenha sido gerado por nós, mas também somos responsáveis por elas. Boa noite.